time, né? E esse negócio da tentativa e erro, que não é parte da vida, Sim. Você tem que ter a rapidez de falar, puxa, o que eu fiz no ano passado aqui, que eu já estou vendo os resultados ou não resultado, deixa eu corrigir o rumo. E na consultoria não tem isso. Então você tem condições também de acertar mais e de ver mais o resultado depois. E qual que é o presente, vamos dizer, a gratificação? Pô, passa alguns anos, você vê aquela iniciativa, ou alguém que ficou ali na fábrica, tu fala, rapaz, lembra aquilo que a gente fez em 2000 e tanto? Olha, e até hoje melhorou, nunca mais tivemos isso, etc. Então, assim, fechando essa história do histórico, entrei meio que de paraquedas, sem saber o que era, né? E nunca mais saí, né? Quando eu me apresento em alguns lugares, eu falo, bom, eu sou da área de segurança, de riscos, estou há X anos e provavelmente não serei outra coisa. Eu sempre termino assim, porque é muito encantador esse negócio de você trabalhar com riscos, né? Comemorar que não teve. Isso é uma coisa interessante. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje traz um convidado muito especial, o meu amigo Anis Saliba. Engenheiro, eletricista, engenheiro de segurança, hoje gestor de SST de uma grande empresa, e nós vamos conversar sobre um pouco da trajetória dele e sobre grandes temas ligados a SST. Depois da vinheta. Tudo bem? Joia? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem. Tendências. Prazer. Bom te receber, bom falar contigo. Você sempre traz uma visão muito diferenciada da média, né? Eu queria que a gente começasse falando como é que o Anis caiu na segurança do trabalho, como é que surgiu essa ligação, que hoje são quantos anos? Mais de Hoje já dá anos? 37. Quase 40 anos, então. Quase 40 anos. Você está pintando cabelo, né, Anis? Suco de maracujá, falam. Então, é uma coisa interessante. Eu não Você é paulista? Eu sou paulistano, né? Fazia faculdade de eletrônica, elétrica. E naquela época que a meninada tá a fim de fazer estágio, a maioria já ia buscar essas empresas, né? De indústria e tudo, né? E nos anúncios ali eu vi lá área de segurança, precisa de bagagem técnica, não sei o quê. Aí eu fui isso em jornal, isso na época? Na faculdade você tá, aqueles muraizinhos, né? Aqueles murais de faculdade. Tá. Você estava fazendo engenharia? Fazia engenharia, aonde? Eu estava no Mackenzie fazendo engenharia aqui do lado, né? Tá. Aí eu vi um lá para ir no IBGR, Instituto Brasileiro de Gerenciamento de Riscos. Eu falei, que negócio diferente, vamos ver o que é isso. Gerenciamento de riscos, né? Eu não tinha ideia do que era isso. Isso em 89. 88, acho, no fim de 88. Tá. Aí eu fui lá e acabei sentando na frente de uns caras históricos aí, o Mário Fantasini, o Francesco de Sico, eles eram... Que dupla, hein? Eles estavam... Que dupla! Com esse instituto aí, né? E esse instituto... Sim, eu lembro do IBGR, que meses depois se incorporou com a ITSEMAP do MAFRE, né? Da Espanha. Uma fusão, os espanhóis meio que tomaram conta. Exato. Encurtando a história, eu comecei o estágio ali, como ali tinha muita questão de consultorias e tinha toda a questão de higiene, laboratório, equipamentos, eu tinha que entender meio que para dar manutenção. Esse era o gancho. Você era o office boy do Fantasini e do Francesco. Comecei ali, carregamos meia. Imagina, né? Estagiário. A gente se mudou de Pinheiros para Paulista. Que acerto, hein? Cara, preguei quadro, que legal, tudo que você imagina. Cara. Começou com as feras.
Aprendi a passar telex ali, de menino, né? Nova geração não sabe nem o que é fax, imagina E assim, vai saber o que é um telex. Né? Aí você na cerveja do fim de semana com a turma da faculdade, não, que eu tô na Siemens, eletrônica, Philips, papapá. Sim, era eletrônica. Controle de trem, telecomunicações, nem... Cara, e era o boom, né? Telefone celular não existia, sim, né? Sim, então assim, a galera toda... E você, não, porque eu tô vendo negócio de riscos, cara, ninguém entendia, né? Direito. Aí, acelerando um pouco a história, eu tive a chance de atuar em tudo quanto é tipo de indústria, olhando a questão de segurança, saúde, então metalúrgica, siderúrgica, mineração, papel, química, aviação. Então assim, a gente trabalhou com todo mundo em mais de 10 anos. O BGR fazia uma espécie de consultoria, era quase uma empresa de consultoria, de treinamento. Totalmente consultoria e treinamento. Projetos, né? E com a chegada da Mapfre, aí entrou todo um outro elemento, que é a questão... também entrou muito conhecimento da parte de fogo, incêndio, riscos maiores, essa questão de riscos de processo, né? Que também eles já tinham. Lembrando que a Mapfre, né, era a Fremap, né, na Espanha, ela tinha uma liga, era um trabalho, ainda continua sendo, mas na época já era assim muito diferenciado, porque os espanhóis tinha uma visão da segurança muito aprofundada, né? Sim, o espírito da coisa, de uma forma sintética, você segura riscos industriais. A Fremap era uma mútua, né? A Mapfre, né? Tinha tanta sigla. Sim. Depois a gente se perde em siglas. Virou tudo Mapfre, mas antigamente... Tinha a Fundação Mapfre, Fremap, ITCMAP. Eles tinham laboratórios de incêndio, hospital, de reabilitação. Sim. Qual que era, assim, de uma forma sintética? Eu seguro o teu risco. Você pode ser petróleo, você pode ser risco de acidente. O que é a melhor coisa que pode acontecer para você e para mim? Você não ter o evento, o sinistro. Então, ou você joga com estatística e dá uma canetada no teu apólice e fala, cara... O risco é esse, os meus expertos de finanças me falaram isso, então esse ano vai ser tanto, que é a sinistralidade. Aí você pode também ser um pouco mais ativo, falar, quer saber de uma coisa? O que é melhor? É melhor esse cara nem ligar para mim, nem me telefonar. Bom para mim, bom para ele, melhor ainda para o funcionário dele, que no final é ele, a família que não está machucado. Quer dizer, então tem essa coisa que foi lá de trás, e isso foi crescendo de um vulto que se gerou muito conhecimento, prevenção, e o segurado tinha direito a essas consultorias. Não sei de que modo. Sim. Um pouco o que a gente vê hoje em Chile das mútuas. As mútuas chilenas também. As nossas plantas do Chile, você tem não sei quantas horas por mês de treinamento, consultoria. Eu quero um especialista em ergonomia. Ele te visita. Que a gente fala, é grátis. Nada é grátis. Para ele é interessante porque... ele está prevenindo um sinistro. E para você, duplamente, né? Então, assim, esse tipo de origem com foco em riscos é interessante, porque imagina o vocabulário que essa turma tinha de tudo que acontece, né? Então, você junta a prevenção com um histórico, né? Uma empresa, acho que já era centenária na época. E só para reforçar, né? A gente parte de uma visão econômica, né? Evitar o risco é uma visão econômica, claro, social também, mas para a empresa, para a seguradora, é uma visão econômica. Sim. Se eu não tiver acidente, eu não tenho despesa. Exato. E a gente no Brasil adotou uma outra visão, se não está na norma, eu não preciso fazer, se está na norma, eu preciso fazer. Que é outra coisa, né? Mas depois a gente pode abordar. Mas o legalismo, né? Que a gente achava que ia passar rápido e parece que não passa. Não passa, né? Acho que faço porque é obrigatório, não porque... E eu não sei se vamos dizer, a nosso grupo, né, de prevenção, a nossa classe, eu não gosto de usar essas palavras, mas se nós não somos parte dessa origem de qualquer, no segundo minuto da conversa, já falar, não, o item 5.7, da norma, em vez de você falar, não, porque isso é para não ter um curto-circuito. Exatamente, que é o correto, né? E aí o camarada vira uma enciclopédia, um Google, não, porque a portaria tal. Eu acho que isso engessa, nós podemos falar mais um pouco. Tá. E só para fechar esse negócio de como é que eu fui parar, que foi a tua pergunta, aí eu falei, cara, esse negócio é legal, é gostoso. Imagina, estudante, já estava indo em fábrica, em planta, já me botavam no avião, mandava para Camaçari,
E eu falei, pô, esse negócio é legal. E você começa a ter uma experiência, você vê numa semana uma indústria de alimentos, na outra uma Muito siderurgia, rico. e todas com um elo em comum, né? Depois de uns anos eu fui falar, eu vou ter que visitar uma empresa de telecomunicações. Eu não tinha mais medo, porque eu não tinha que entender tanto do produto, eu tinha que entender de risco, né? Então você acaba falando, bom, hoje eu vou visitar ou fazer um projeto, começar na construção civil, ou num estaleiro, onde seja. Você está pensando em riscos. Você começa a desenvolver aquela, o que pode acontecer, onde é que a pessoa está, qual que é o processo, quais são as principais energias que tem aqui, é calor, é eletricidade, é altura. E você vai mentalmente desenvolvendo o olho, né? O olho de segurança, e se a gente voltar com esse assunto de um minuto atrás, esse olho não tem fronteira documental ou legal. É um olho de falar assim, eu estou vendo um filminho, qual vai ser a próxima cena? E essa diversão, entre aspas, de você falar, puxa, quais são os cenários possíveis aqui? Para um iniciante, pode ser um pesadelo. Fala, mas eu não tenho ideia do que pode acontecer. É muito complexo. Quando ele está olhando aquilo, está assustado com... Aí você vai acumulando experiência, às vezes até algumas negativas, né? Que são os eventos, os acidentes. Aprende com os erros, né? Você vai criando no seu... Lá em algum pedaço da sua memória, essa questão de saber antecipar. A gente fala antecipar os riscos, né? Obviamente, sempre dosando, né? Sem criar... exageros, tipo, puxa, então não, é melhor nem começar a produzir aqui, porque não, né? Mas esse tipo de coisa é muito interessante, e aí eu fiquei 12 anos mais ou menos ali. Eu tenho 2 empregos, né? Do Mafra e de CEMAP, e depois eu fui convidado para ir para a Dupont. A mesma registro de carteira é só transferir, mudou o nome do dono aqui do negócio. Eu fiz 2 entrevistas na vida. Eu fiz uma entrevista para ser estagiário, que eu fiquei 12 anos. Quase 40 anos de carreira e 2 entrevistas. Eu fiz 2 e eu já entrevistei centenas. Você nem sabe nem como fazer um currículo. Imagina que currículo você nunca fez na vida. Cara, eu vou te falar uma coisa. LinkedIn você não precisa. A meninada em casa já tudo trabalha. Quando eles começarem a ir atrás de trabalho, eu falava, eu posso te ajudar em tudo, eu só não posso te ajudar o que falar na entrevista e como fazer um currículo. Eu posso te falar do outro lado da mesa, o que eu já... meu contrato. O que eu perco o interesse ou o que eu aumento o interesse. Entendi. E dificilmente são credenciais ou falar que eu tenho isso, aquilo. Tem um lado mais subjetivo, falar, puxa, será que vai dar jogo esse entrevistado aí, né? Então, aí eu fui convidado para ir para a Dupont. Em 2000, mais ou menos. 2000, então você ficou aí Fiquei 12 mais ou menos ali, 2001 mais ou menos. No ITSEMAP e MAPRE. Isso, aí eu pulei para... ITSEMAP não, IBGR, ITSEMAP. ITSEMAP e MAPRE. E inclusive, ITSEMAP acho que não existe mais. O nome da empresa hoje acho que é Inerco. Eu parei de acompanhar, mas parece que foi adquirida por alguém. Quando eu entrei na área em 91, né, eu entrei na área de segurança em 91, comecei a ter contato. Eu me lembro que era a quantidade de cursos que o ITSEMAP fazia era um absurdo. Não sei se você já estava digamos, nos palestrantes, mas era muito o Mário, o Francesco e outros. Então tinha um programa de treinamento muito forte e teve projetos históricos. Tipo assim, 10 cursos mensais, era uma coisa, 4 cursos mensais. Eu me lembro que tinha e tinha uma tabelona, uma oferta de serviços muito única, né? Muito robusto, única, né? Robusto, única. Eu saí dessa área de consultoria, eu não sei, mas na época era bem diferenciado. E a gente conseguia as melhores empresas para trabalhar, né? Os polos petroquímicos, as grandes montadoras, estavam todas ali. E daí você foi para a Dupont, mas daí você não estava mais na faculdade, não tinha nenhuma plaquinha da Dupont lá, temos vaga? Não, aí me convidaram, porque a Dupont tinha uma divisão de consultoria de segurança, né? Que levava o nome, a marca, a história, né, dos 200 anos, né, e tudo mais. E essa divisão... Mas já existia ou eles estavam ainda montando? Então, exatamente, ela existia, mas estava mudando de página, ela estava se expandindo. Em vez dela apenas vender algum treinamento, algum workshop, ou uma pequena avaliação de um risco,
ela começou a querer entregar projetos de consultoria. Então, elas foram no mercado e procurar gente que sabia fazer consultoria, né? Assim, de uma equipe talvez de 8, 10 pessoas, em 2, 3 anos ali já tinha quase 100 profissionais, né? E aí também eu tive a condição de conhecer mais empresas ainda e mais geografias ainda. Ali eu comecei também a fazer projetos lá fora, na China, Austrália, Índia. No Itsemap e Mafra você ficou basicamente no Brasil. Muito Brasil. Ali era Brasil, eu tive uma passagem na Espanha ali, como aperfeiçoamento. Mais para mim inteirar, do que para formar. Mas ali nessa consultoria, que tinha outro alcance, eu acabei uma época sendo responsável por Ásia, por Europa. Então, assim, projetos com empresas de lá, meio que para preparar até o nosso pessoal, né? E aí foi também bastante diverso, muito rico, quase uns 10 anos nessa brincadeira aí, uns 8. E aí aconteceu uma coisa que é o inverso, né? Em vez de ser um camarada da área de SST, experiente, que fala, quer saber, agora eu vou ser consultor, né? Saía de uma experiência de empresa, agora eu vou para o mercado. Agora eu vou ser consultor com tudo que eu já aprendi no dia a dia, no balcão, né, do bar. Né? Eu fiz o contrário. Falaram, rapaz, a América Latina precisa de uma liderança, porque não se esquecer que apesar de ter consultoria, é uma indústria, né? Na época tinha 13 áreas de negócio diferentes, né? Sim. Então, você quer postular para essa posição. O grupo também tinha muita demanda de SESMIT, no sentido, lógico, né? E profissionais bons. Na verdade, a consultoria era meio que um cartão de visita, quase assim, claro, olha, a nossa experiência está aqui. Porque não era a atividade principal do PON, né? Era a área química. Tinha ano que a gente falava que era arredondamento, assim, só do pessoal né? Era o arredondamento do balanço da empresa. Né? Imagina, 13 áreas de negócios no mundo inteiro. Aí... Fala, a América Latina, a pessoa está saindo, você até falou seu nome, não sei o quê. Aí eu pensei um pouco, eu falei, puxa, acho que está na hora de eu fazer uma coisa diferente. É muito legal cada semana estar num lugar, cada mês estar num lugar. Você está hoje numa empresa agrícola, depois amanhã você está lá falando com o pessoal de química. Mas... conhecer dentro da casa deve ser interessante também, né? Então eu fiz um movimento ao contrário. Que legal. Que eu tô até hoje, né, coordenando. Desde quando? Aí foi mais ou menos 2010, 2011, né? Então com... de lá para cá... 15 anos, mais 15 anos. Então e tem elementos comuns, porque fala, puxa, mas então acabou aquela coisa de ser só o consultor, que vem com conhecimento, que ajuda as organizações a avançarem. Bom, formalmente sim, porque você não fatura mais, você não tem aquele você deixou de ser receita para virar custo, né? Exatamente. Você fala assim... O cara já começa a te olhar, esse cara tá dando muita despesa. Quando você estava lá na consultoria, esse cara tá trazendo olha cada projeto. O cliente gostou dele, esse cara é legal. Dá uma bocada no contratante quando ele te olha, né? E tem uma coisa interessante. Por que eu peguei esse desafio? Quando você faz um projeto de consultoria, alguns elementos são comuns. Os clientes são internos. Na consultoria você também tem que convencer, você tem que influenciar, você tem que às vezes ter uma postura um pouco mais rígida com alguma coisa que você não está de acordo. Porque é o papel. Na consultoria você quer melhorar o que você está chegando ali, senão não precisavam daquele projeto. Agora, dentro da casa, os elementos são mais ou menos os mesmos. Você... Não sou eu, por exemplo, que faz uma permissão de trabalho ou que aperta o andaime lá na chácara. Não sou eu. Mas faz essa gestão do negócio. E é tudo ali na parte da influência. Da conquista do espaço lá, né? E encaminhamento, capacitar, dizer não, dizer sim, etc. Não tem a fatura no fim do mês, né? Porque você já está pago, né? Por outro lado, eu lembro que na época eu falei com um dos diretores lá de industriais. Ele falou assim, cara, como é que você está se sentindo? Porque
Porque a gente também contrata muita consultoria, Sim, né? Imagina, claro. de aquisição, essas coisas, vem essas grandes consultorias do mundo, é um charme danado. Chega aquele cara com aquele laptop melhor que todo mundo, né? Bota um slide bonito que foi feito por um estagiário, né? Lindo. Programa diferente, inteligência artificial. Termos, e como você está pagando, tudo é legal pra caramba, Claro, né? O consultor pode falar exatamente a mesma coisa do cara de dentro. Todo mundo já ouviu ali. Mas, como você está pagando, como tem o logotipo, o charme, o carisma, né? O glamour, né? Aí você fala, não, esse consultor é um gênio, né, cara? Como é que a gente não tinha visto isso antes, etc. E ele tava brincando comigo, ele falou, pô, acabou a tua glória, né? De chegar num lugar, saber que quinta-feira à tardinha tu vai embora e aí vai ficar só história, não, porque você fez projeto com não sei quem. Falei, então, cara, essa é a parte... esse glamour, sinceramente, nunca foi o que me moveu. Não, mas eu estou refletindo agora o seguinte: aqui a gente vai entregar, faz uma baita festa. A diferença é que eu vou estar no dia seguinte da festa aqui para ver o que sobrou. O consultor já está em outra. Sim. Então. Já tem que preparar a festa do ano que vem. E se é que vai ter festa. Né? Exatamente. Mas o compromisso do estrago que você fez ali, com aquele monte de coisa que você construiu, recomendou e começou a apontar o caminho, geralmente quando o caminho começa a andar, o consultor já está em outra. Você não, você está ali. Então, o negócio do dia a dia, das queixas, cara, isso aqui não está funcionando, você está do lado. Então, acredite ou não, o seu compromisso de fazer bem feito, acho que é até maior, porque você está lá no dia seguinte. Com certeza. É diferente da... Epidérmica, fisicamente presente, né? Claro, hoje em dia não é tão isso, mas... uma analogia bem infantil, né? Imagina que você é casado com a arquiteta. Tá. Aí faz a reforma da sua própria casa. Tá. Aí passa um ano. Aí você olha aquele gesso, tudo... O responsável está ali do teu lado. É diferente daquele arquiteto que já mudou de cidade, que já... Não dá para falar, no caso de marido e mulher, não dá para falar que o gesso foi mal feito, né? Ou não pode falar. Escolheu aí um fornecedor ruim, ou escolheu um desenho feio. Mas você... meu amor. Não... Você percebe que o convívio... Com certeza. A sua obrigação de ter um negócio... Porque tem que administrar, porque eu vou você vai estar lá eu posso chegar para vocês e dizer assim, arquiteto que fez isso aí foi competente. Agora... Se você está ali e vamos lá, está ali do lado, você não vai, eu tenho que ter habilidade. Fulano, não ficou tão legal. Então, é outra abordagem. Exatamente. Tem a questão política do relacionamento. E esse negócio... É uma equipe, é um time, né? E esse negócio da tentativa e erro, que não é parte da vida, sim. Você tem que ter a rapidez de falar, puxa, o que eu fiz ano passado aqui, que eu já estou vendo os resultados ou não resultado, deixa eu corrigir o rumo. E na consultoria não tem isso. Então você tem condições também de acertar mais e de ver mais o resultado depois. E qual que é o presente, vamos dizer, a gratificação? Passa alguns anos, você vê aquela iniciativa, ou alguém que ficou ali na fábrica, tu fala, rapaz, lembra aquilo que a gente fez em 2000 e tanto? Olha aí, até hoje melhorou, nunca mais tivemos isso, etc. Então assim, fechando essa história do histórico... Entrei meio que de paraquedas, sem saber o que era, né? E nunca mais saí, né? Quando eu me apresento em alguns lugares, eu falo, bom, eu sou da área de segurança, de riscos, estou há X anos e provavelmente não serei outra coisa. Eu sempre termino assim, porque é muito encantador esse negócio de você trabalhar com riscos, né? Comemorar que não teve. Isso é uma coisa interessante. Você pega um cara de vendas, ele comemora o que ele conquista. Que ele conquistou. Puxa vida, tinha uma meta, eu fui até 20% a mais. Você pega um cara que projeta estrada, ele fala, puxa, olha quantos quilômetros a gente avançou. É sempre o mais, é o FIS, a área de riscos, você tem que comemorar o avoidance. Você comemora que não teve. E isso mentalmente... O ser humano acho que não está muito acostumado com isso. É você comemorar que não ficou doente. Você comemorar que acabou o ano, ninguém teve uma lesão. E assim, por não ter, às vezes o pessoal perde o valor e fala, isso é normal, não sei o quê. Aí você resgata o valor quando tem um evento
desagradável. Aí você fala, nossa, realmente, olha só. E acho que esse é um processo contínuo de educação, de a gente celebrar o não, né? Celebrar que não vazou, não poluiu, não explodiu, não pegou fogo, não quebrou, não fraturou a mão. E isso acho que não é da natureza humana. Claro que todo mundo reconhece, né? Principalmente grandes recordes, né? Puxa, olha, fizemos ampliação da fábrica, tivemos 800 terceiros, não sei o quê, não teve nenhum contratempo, sem nenhum acidente. É que não é palpável, não é tão palpável, né? O não, assim, é muito difícil. Eu até queria te trazer uma coisa que a gente faz muito evento e tal, e feiras, e tem jornalistas, eu sou jornalista, então sei como é que é, jornalista quer chegar lá, quer saber números e tal. E me incomodava muito essa coisa do morreram tantos acidentes, está melhorando, mas eles sempre queriam números. E daí um ano lá, eu acho que faz uns 15 anos, eu cheguei isso, vou ter que criar alguma coisa para... eu peguei as estatísticas de 70, né, os índices de 70, com números de trabalhadores de 70, fiquei projetando nas décadas seguintes, e cheguei a um número de pessoas que deixaram de morrer. É uma coisa meio... Sim. Mas é um número. E era algo como... Chegou uma época lá, era 180 mil pessoas deixaram de morrer. Sim. Se nós tivéssemos mantido aquele índice de mortes... relativo, né? Então eram... Mas não adiantou, os jornalistas não gostaram muito do meu número. Eles queriam saber quantos tinham morrido, entendeu? Esse é o mas ponto. É muito difícil isso. A gente valorizar as pessoas que a gente salvou. Né? E na verdade, eu concordo totalmente. E na verdade, é aquela olhada e aquele reconhecimento. Eu acho que você precisa se educar e se forçar. Assim, cultural, como executivo, como qualquer trabalhador, fala, puxa, vamos fazer uma pausa. Não sei, no trimestre faz uma análise. Vendemos, produzimos, entregamos 3 projetos, entregamos. Tem que fazer aquele outro exercício. Tivemos alguma surpresa? Tivemos alguma turbulência? Né? Não dormi alguma noite de tão preocupado? Porque... Então, em tempos de paz, que nada aconteceu, acho que natureza humana se acaba minimizando isso e já dá por certo que vai ser sempre bom e sempre tranquilo. Então, geralmente, você vê um apelo maior à busca de prevenção depois de um trauma. Com certeza. Aí todo mundo é especialista, né? Veja, a gente vê na nossa sociedade, tem um evento ambiental, cai um barranco, não sei o quê. Todo mundo em 5 minutos... acidente aéreo. Todo mundo... Um acidente de carro. Rapaz, quando teve acidente aéreo dos últimos aí, qualquer vizinho que você via na rua sabia de pista de grooving, de cimento, de pouso em chuva. Mas da onde? Né? E por que num dia normal o cara não tem esse foco em prevenção? Né? Então isso também não é legal. E nas empresas é muito parecido. Nas empresas, se você tem um evento traumático, vamos dizer assim, é muito comum uma onda em resposta e campanhas e educação e todo mundo fala. Agora, a arte é no dia normal você ter que não pode ficar sem isso. Eu não posso ficar sem isso. E o nome disso é disciplina. É a dieta do fim do ano para entrar na roupa do Réveillon. É a dieta, vai casar minha filha, eu quero caber no paletó. Não, é uma educação alimentar para sempre. Durante todo o ano. É diferente. Durante todos os dias. E isso você faz uma amostra na sociedade, tem os disciplinados e os não tanto. Sim. Então, a disciplina é um fator importantíssimo também em se acostumar a falar, puxa, olha só, a gente não tem um evento que o nosso produto caiu no rio, né? Desde que inaugurou a fábrica. Eu tenho que reconhecer isso. Outro perigo é o pessoal banalizar e achar que isso é simples e fácil, que isso é uma outra armadilha. Algumas organizações, às vezes, se acomodam e dão uma simplificada gigantesca, achando que tudo é natural. É natural operar 10 anos sem acidente, é natural operar 10 anos sem poluição ambiental. Não, é possível e parabéns. Agora, tem muito trabalho atrás. Né? Eu sempre digo, eu gosto do zero, eu acho que o zero é possível, eu celebro nas nossas plantas que comemoram
0 acidentes e muitas, felizmente, comemoram. Esses dias uma na Índia comemorou 28 anos, sem acidentes. Sem acidentes. Registráveis, não é com perda de dia. Registrável é qualquer coisa depois de primeiro socorro. Incidente, qualquer anos. incidentezinho, 20, forte. qualquer coisa. Quantos trabalhadores? Uma planta de uns 120. É pequeno, mas São 28 anos. 28 anos. Cara, Não é, em 28 não é anos, 28 dias, não, em né? 28 anos, eu e você cortamos o dedo, cara. Com certeza. É, Com certeza. né? Então, é muito difícil. É possível e é difícil. Não é que é possível e é fácil, é só soltar no ponto morto que vai. O interessante é que fácil não é. O evitar, você tem que trabalhar todos os cenários, você não sabe onde vai acontecer o negócio, então você tem que pensar em tudo, absolutamente tudo, né? Para o evitar. Eu até falei uma vez com o pessoal que estava começando, né? Eu lembro que era um grupo muito, muito indagador, era um pessoal até de alta performance, não sei o quê, que é o público mais difícil, né? Vamos dizer, o público sofisticado, esse pessoal de pesquisa, desenvolvimento, esse pessoal é muito inquieto, né? E não é qualquer coisa que convence eles. Sim. Eu lembro que eu simplifiquei a conversa e falei assim, olha, que um falou, mas para que eu preciso fazer isso? Nossa, é tanta precaução, não é um exagero? Eu falo, olha, se nós tivéssemos, como nos filmes, um futuro, o cara fala, rapaz, é o seguinte, ó, naquela quinta-feira à tarde, o caminhão vai dar uma ré sem ver o cara de trás, e é ali que vai acontecer. Então, cara, você não faz mais nada. Você espera só quinta-feira. Quando chegar perto ali da tarde, que nem lembra o Superman, quando ele conseguiu voltar ao tempo, aí você vai lá e fala, ô fulano, vai 2 metros para lá. E acabou. Aí os caras, você é louco? Eu falei, não é que vocês percebem como é fácil? Só que não tem esse cara que falou da quinta-feira à tarde. Então, como não tem, a gente não descobriu outro jeito ainda, a não ser arquitetar tudo que é possível, porque eu não tive essa bênção de alguém falar, não, cara, é sábado cedo que a haste vai quebrar. Ou, num assunto doméstico, vai ser na Páscoa de 2028 que teu pneu vai furar na estrada. Quer dizer, então até lá, cara, toca o barco. Como você não sabe, então todo santo dia você faz todas as prevenções, porque você está tratando com o imponderável, né? Então é possível, é duro, é difícil, tem que envolver todo mundo. Então é um dilema. É possível, vai conseguir, mas tem que trabalhar muito. Eu não conheço organização que tem excelente desempenho em segurança que diz trabalho. Que é tranquilo, né? Fala, isso aí é tranquilo. É só ter cultura e atenção. Né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a disciplina. Uhum. Disciplina parece uma coisa que tá meio... Parece uma coisa meio... Vamos falar, eu sou do tempo do pouco democrático, né? Disciplina, tem que ter... Eu me lembro muito do momento militar, o regime militar que a gente teve e tal, que a gente tinha essa coisa da disciplina. E você é uma pessoa que conhece muitas realidades de países. Obviamente, nós estamos falando de grandes empresas, você não... nunca deu consultoria para uma pequena empresa no Paquistão, né? Mas grandes empresas e tal. Mas grandes empresas dá para comparar no país. Grandes empresas inseridas nesses contextos. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão cultural das pessoas, diferentes pessoas, e que impacto isso tem na segurança lá. Imagina que um alemão seja mais disciplinado que um brasileiro. Eu posso falar pela minha amostragem, tá? Eu não sou sociólogo nem nada, mas eu tenho algumas coisas que eu tô convencido depois de alguns anos. Ótimo. Eu acho que existe uma questão cultural, regional, né? Mas é muito difícil esses rótulos. O fulano é mais disciplinado que outro. Você vê coisas absurdas em vários lugares. E você vê bolsões de coisas boas em lugares inesperados. Perfeito. Isso assim, é o que eu posso falar assim na prática, empiricamente. Tá. Né? Essa questão de disciplina vai muito da organização que está inserido. Então, você pode estar num grupo lá
em lugares que rotuladamente tem alta disciplina, mas você tem uma microcultura ali, que em geral é do supervisor, é do dono daquele pedaço. Ali é mais forte que o país, que a etnia ou que o logotipo da empresa, na minha opinião e no meu aprendizado. Na verdade, as empresas não existem. Eu ia dizer, então o negócio são feudos dentro de um local. Então, a empresa de sucesso é aquela que consegue imprimir nesses feudos ou nesses silos muito parecido com o que ela pensa. Idêntico talvez não, mas o muito dono parecido. da empresa, então, é o supervisor, vamos dizer assim, digamos, da cultura da empresa. Eu falo isso muito na nossa empresa e já falei quando era consultor. Isso é interessante. Se você vai numa empresa de petróleo no turno da noite, 2 da manhã, você vê um cara drenando lá um vaso que tem produto tóxico, químico, inflamável. Você conversa com esse cara tem um poder danado na mão ali, né? Nessa hora ele tem mais poder que o CEO, certo? Com certeza, se ele fizer uma bobagem... Mas se você toma um café com esse cara depois, eu aposto com você. Você chega para ele assim de relance e fala assim, quem que é o CEO da sua empresa? Às vezes ele nem sabe o nome. Entendi. Cara, mas é frustrante. Pô, a gente tem newsletter, tem área de comunicação. Principalmente quando a gente fala de empresas que não tem dono, digamos assim, né? Principalmente empresas enormes. E que não tem dono, porque às vezes é o Bill Gates, entendeu? Daí às vezes o cara é uma celebridade. O velho da van, por exemplo. Às vezes é uma celebridade, mas numa empresa normal e corrente, é muito comum a turma que realmente faz o dia a dia ali... Às vezes até sabe, mas não eles fica... não estão olhando e-mail para saber, não, porque agora o fulano foi transferido para isso aqui é coisa. Para ele não é relevante também, né? Para ele, a empresa, é o que eu percebo, a empresa é aquela área que ele está. E o pessoal de RH fala isso, funcionários abandonam os chefes, não empresas. Né? Legal. Então, se ele está feliz naquela empresa, ou se ele segue o que mais ou menos os alinhamentos que vem, é muito o talento e o mérito de quem coordena aquela área. E isso não tem como mudar, porque ainda depende de pessoas, ainda, não sabemos até quando, depende de pessoas. Ainda assim. Então, assim, voltando para o teu ponto, o dono daquele pedaço, seja um site, seja uma divisão do site, mas seja até um turno, faz uma diferença tremenda. Quantas vezes... Quando eu fazia trabalhos de longa duração, que eu ia de tarde, ia de noite ver o que está acontecendo, ia de domingo, fiz muito isso. Às vezes, numa mesma unidade, você vê 2 padrões de comportamento só porque mudou o turno. Mas o que mudou? Porque é de noite? Não, é porque aqui é o João, aqui é o José. A chefia. É a chefia. É a chefia. Não é o trabalhador, é a chefia. Na verdade, claro, um espelha o outro. É um conjunto, né? Sim. É um conjunto. Então, o mérito ou o demérito é muito dessa linha de mando média, que às vezes a gente esquece, a gente faz coisa muito pro alto líder e muito trabalho pro trabalhador e põe todo mundo na sala e faz tudo. E quem manda no negócio, no fundo, quem influencia muito mais é o gestor intermediário. E esse elemento, para nossa área de segurança, deveria saber de segurança praticamente quanto eu, quanto um profissional de segurança. Ele não pode ser aquele cara que fala, lá vem o pessoal de segurança. Ele tem que ser quase que o driver do assunto. Né? Aí é um jeito de ter sucesso nesse assunto. Agora, no começo você falou do tema da disciplina, que é um negócio engessado. A palavra disciplina às vezes gera um certo, tem um peso, né? Um peso. E eu só posso dizer... no mundo latino aqui nosso, não é muito bem vista essa palavra. Sim, né? Sim. Não sou sociólogo nem né, para saber o porquê, mas é interessante porque a disciplina pode ser vista como essa questão militar, ou de tem que fazer isso, fazer aquilo, disciplina. Disciplina vem de discípulo. Discípulo é seguir. Simplificando a coisa, discípulo é seguir. Bom, eu sigo esses princípios. Se eu tenho capacidade de seguir sempre, eu tenho alta disciplina. Então, esquece o exercício do exército lá que o cara faz de manhã com aquela roupinha verde. Pensa num cara da orquestra municipal. Esse cara tem ou não tem disciplina? Uma bailarina. Tem ou não tem disciplina? O menino que ganhou o esqui esses dias aí. Tem ou não tem disciplina? Então... a disciplina é a capacidade
de eu seguir os meus padrões, seja eles quais forem. Pode ser padrão de dieta alimentar, de esporte, de que pauta que eu vou tocar na orquestra. Se eu tenho consistência em seguir, eu tenho disciplina. E a disciplina não é ou tudo ou nada. Eu tenho muito ou pouca, né? Se eu sou consistente, eu tenho disciplina. Então, olhando por esse lado, né? A capacidade de eu seguir o que eu me propus a fazer, a cada 10 vezes eu faço 10, a cada 100 vezes eu faço 98, eu tenho alta disciplina. Isso pode ser no que você quiser. Se você vai, não vou citar marcas aqui, mas você vai num entreposto de café que está no mundo inteiro. Se você vai em Singapura, Nova York ou aqui no centro de São Paulo, eles fazem exatamente os mesmos rituais. Você chega, eles pegam um copinho, qual é o seu nome, escreve com o pincel atômico, você espera ali, sai exatamente. Essa questão de reprodutibilidade, né? Isso aí se traduz em excelência. Você põe outros nomes, excelência, qualidade, encantar cliente. São todas facetas daquela consistência. Então, às vezes eu prefiro dizer consistência do que disciplina. É consistência do que disciplina. Mas eu já vi em países considerados super avançados grupos totalmente inseguros. Que aí é um outro lado que é interessante, porque quando você tem uma sociedade muito avançada, como sociedade, é de se esperar que eles também são muito autônomos, que eles prezam muito a individualidade deles. Aí você chega para um camarada, crescido, barbado, fala, ó, você só pode andar por aqui, sai por aí, fala, eu sei, você não precisa ficar me falando. E às vezes, não me toque, não se aproxime, não me trate como criança, às vezes isso pode ter um lado negativo, que é falar, não, eu sei como é que eu faço essa reação aqui, e depois fazer uma baita bobagem. Porque não está aberto. Não se meta na minha vida. A questão do indivíduo é muito forte. E na maioria dos países avançados, é do tipo, rapaz, não me fala o que você quer, deixa o resto comigo, que eu também sou um adulto. Isso é muito bom, que é autonomia, é responsabilidade e tudo. Agora, pode ter um componente disso que vira refratário. Lembra que eu falei logo atrás? O pessoal mais sofisticado às vezes é difícil, né? Eu posso dizer, na minha experiência, os grupos mais difíceis de você avançar um programa são os altamente capacitados, porque são muito questionadores. Porque como aprenderam a raciocinar constantemente, você tem que convencer toda hora. Não, mas por que eu tenho que entrar por aquele lado? Não, mas por que eu não posso adicionar esse produto nesse momento? Está sempre perguntando por quê. Como uma criança curiosa. É bom porque também quando você convence, você não convenceu, você ensinou, ele aprendeu. Né? E aí volta no que nós falamos lá no começo. É melhor eu falar de uma regra ou é melhor eu falar de um risco? Eu sempre preferi falar de um risco. Né? Você quer me colocar em saia justa, você me pergunta nome de norma, você me pergunta se a NR35 foi revisada quando, o que fala no segundo capítulo, eu não tenho a mínima ideia. Para você não é relevante isso? Não, porque eu posso pegar e ler. ler. Isso, se precisava... Eu pego e leio. Sim. Eu conheço o espírito da coisa. Claro, eu sei o que ela quer. O que ela quer. Eu sei o que ela quer. Então. Eu sei 90% das coisas que vão estar conforme a ela e tudo. Agora, eu acho, sinceramente, nunca investi tempo nisso. Mergulhar o item 32.1.4 diz que não sei o que e... Rapaz, o artigo 2 de não sei o que lá... Nada de errado com quem tem essa capacidade. Até parabéns pela memória, pela coisa. Agora, não é melhor investir em falar o seguinte... Sua energia vai para outras coisas. Eu prefiro falar o seguinte. Gente, eu sei que é o seguinte, isso aqui é para não ter corrosão nessa tubulação. Se tiver essa corrosão, vai vazar o produto. Se vazar o produto, esse produto é tóxico. E eu não falei em uma linha de legislação. Entendi. Né? Eu posso fazer o mesmo para ruído, para eletricidade, para riscos mecânicos, para a direção de um veículo. Por exemplo, olha, a direção... o Brasil não permite celular porque está no código. Não permite porque distrai. Não é porque está no código. Sim, tá? sim. Eu sempre prefiro entender o porquê das coisas e passar isso para as pessoas. Porque eu acho que o ser humano, quando entende a finalidade,
vai acabar adotando melhor do que se é uma Ele, obrigação. ele entende, começa a participar, porque para ele tem lógica, porque a lógica dele não. Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre fui muito curioso, né? Das primeiras vezes que eu peguei avião, acho que a segunda ou terceira vez que eu peguei avião, eu estava lá quietinho, aí dão aquela instrução de segurança. Aí eu não resisti. Era um voo meio longo. Aí a moça passou com aquelas... Na época servia alguma coisa. Eu falei assim, posso perguntar um negócio? Ela falou, por que vocês mandam a gente fechar as mesinhas? Né? Quando baixa dos 10 mil pés, por que você manda fechar a mesinha? E aí, os comissários de bordo são super preparados, né? Eles parece que é uma profissão simples, né? Eles são super preparados. Na verdade, a função deles é risco, né? É verdade. Servir o café é só gentileza. Exatamente. Aquilo ali é por quem tá vendo. A primeira coisa que eles suspendem é isso, você precisa. Exatamente. Né? Então ela me disse assim, não, ela começou a me dar uma aula. Eu falei, não, porque é o seguinte, a mesinha obstrui o cara de sair, Fuga. não sei o quê, e você tem, não sei, 90 segundos para todo mundo sair do avião, e isso aí tira tantos milissegundos. Falei, eu vou contratar essa aqui para trabalhar comigo, né? E olha que engraçado, ela me disse o porquê, ela não me disse a regra, porque a regra ela já tinha dito lá no microfone. Sim. Ela me disse porque eu falei, nossa, faz sentido. Então, porque tem uma norma da ANAC ou da podia falar Internacional, que era, não sei o quê. Ela podia falar, é o item 7 do meu checklist. Acabou a conversa. Sim. Ela ia ter muito mais tempo para continuar fazendo as coisas dela, eu ia falar, legal, obrigado. E para você não resolveu nada. Eu ia continuar sem entender. Então, e parece uma bobagem, um exemplo super simples. Mas é uma ótima... mas se eu pudesse, sempre que eu venho com um programa, com uma regra ou com uma nova diretriz, se eu pudesse somente deixar o pessoal entender a razão daquilo, a minha vida seria muito mais fácil. Mais fácil. E esse supervisor, vamos voltar para esse, vamos lá, o senhor feudal do departamento. É o dono do boteco. O dono do boteco. Esse cara, quando eu falo da NR 12, 35, não sei o quê, não pode porque a norma... Eu estou quebrando, você está fazendo exatamente isso aí. Para ele eu estou falando grego, porque não vai resolver nada. Você é um policial. E não explicou. E eu sou o cara que está... Você é a barreira na vida dele. Exatamente. Você é a barreira. E ele não vai entender nunca. Você é a barreira na vida dele, porque é uma questão de postura. Você chega sempre com um monte de argumentos da norma, da regra, ou até do padrão da própria empresa, em vez de você chegar e tentar entender onde esse cara quer chegar e como é que você ajuda ele a chegar lá sem fazer bobagem, né? Eu conheço muitos profissionais de segurança que têm uma visão de parceria mesmo. Falar assim, não, eu não vou aceitar certas coisas, mas eu preciso desse cara estar comigo e eu vou instrumentar esse cara para ter sucesso sem correr riscos, né? Tem um caminho para você fazer isso. A má notícia é que esse caminho dá mais trabalho. É muito mais fácil você chegar assim, para tudo aqui porque você não tem isso aqui. Só que pode ser que no momento você fala, nossa, agora eu tenho tempo para fazer outras coisas. Mas para o longo prazo você está plantando um problema. Porque, cara, no dia a dia o pessoal acaba rotulando. Fala, não, lá vem o cara que para tudo. Né? Na verdade, onde que é o sucesso, na minha humilde opinião? O cara que para a produção é o trabalhador, não o cara de segurança. Sim, ele tem que ter um entendimento, e não pela norma, e sim o operador, o supervisor, seja, pode ser o auxiliar do operador. Se misturar essa aguinha com aquele negócio aí, pode dar explosão. Então não pode, tá muito perto aqui, vamos parar tudo, porque eu já vi esse negócio aí. Ele sabe do negócio. E olha que interessante, ele sabe... E ele tem um ambiente que o permite parar sem medo. Né? Porque você está imaginando, né? Porque nem sempre ele tem esse ambiente. É uma hipótese. Sim. Não, se eu tiver esse ambiente, é perfeito. Normalmente não tem fácil, esse ambiente. Mas não é. Não é fácil. Então, assim, você tem ali tudo acontecendo na visão do que eu acho que deveria ser o ideal. Okay. O mundo ideal. Toda a área da segurança ensinou, instrumentou, treinou, etc. Aí, 3 da matina, tá o cara lá, ele vê um negócio diferente, ele tem uma rapidez de diagnóstico, porque ele é preparado, ele conhece, e ele não tem uma hesitação em falar, eu vou parar isso aqui.
Uhum. Ele pega, aperta o botão de emergência e para. Não vai ter retaliação, não vai ter que ficar explicando por quê. Até perante a dúvida. Olha que coisa interessante. O direito de recusa, que é até uma coisa que está na nossa lei, claro. mas muitas empresas têm como princípio, cara, você tem o direito, mas você tem o dever de parar, porque ao parar você se protege e protege toda aquela turma lá também. Uhum. O direito de recusa ele tem, de fato, mas nem sempre ele executa. Puxa, mas estão me cobrando outra coisa, estão me cobrando... Isso vai atrasar o nosso processo, vai prejudicar a mensagem produtividade tá torta, e tal. Exatamente. A outra vez o Antônio fez isso aí lá, não sei o que, levou uma dura do chefe dele. E assim, eu conheço pessoas que executam bem o direito de parar num risco evidente, evidente. Cara, tem um guindaste com toneladas, tá o Alexandre lá embaixo do guindaste. Eu vou lá e tiro tudo. Tá. Agora, o cara que interrompe numa simples dúvida, aí tá a arte da coisa. Não, cara, começou a fazer um barulho estranho no motor, eu preferi parar. Não tinha uma evidência que a coisa ia degringolar, mas se ele tem um ambiente de parar ante uma mínima dúvida, eu acho que a gente está num ponto interessante. Toda organização é assim? Não, mas a empresa tem que dar esse ambiente, o dono do boteco tem que chegar praticamente todo dia e falar, moçada, primeira coisa aqui são vocês. Então, não se coloquem em risco e, por favor, parem qualquer situação, a gente conversa, restart e vai para frente. E o que é a melhor coisa para isso dar certo? Uma evidência real. Então, alguém vai e para, o cara fala, pô, legal, cara, legal que você fez isso, vamos arrumar aqui e boa. Aí o pessoal vê que a coisa não morde, né? Mas aí você tem que ter um pouco de vivência, deixar passar o tempo. E o discurso tem que alinhar com a prática. O que é discurso e prática? Disciplina. Caímos no mesmo binômio, né? Então, assim, esse supervisor acaba sendo, na minha opinião, responsável pela cultura. Ele é a peça-chave da segurança. Eu acho que a peça-chave da segurança e da cultura organizacional... Claro, o trabalhador também, mas se ele não tem, não adianta o trabalhador querer fazer segurança se o supervisor pune ele quando ele aperta o botão para parar. Aí ele quebra tudo, né? Se existe equipe, né? Nem sempre existe equipe. Sim, Às vezes existe um bando de gente, que são coisas diferentes. Mas equipe pressupõe esse alinhamento de quem está ali no comando com os demais, uma parceria, um alinhamento e até um depender do outro, né? Quer dizer, eu dependo dessa turma para entregar o que eu tenho que entregar, eles dependem de mim para dar uma direção. Quer dizer, ninguém é melhor que ninguém. É interdependente. Quer dizer, se entra essa história de hierarquia, aí também começa... também não serve muito, porque se entra uma questão hierárquica muito pesada, você pode gerar aquela cultura do camarada só fazer quando observado. Quer dizer, eu só faço direitinho quando eu vejo que alguém está me observando. Aí ele tem dois padrões de conduta e isso não é sustentável. De noite, quando não tem ninguém, eu faço mais rapidinho aqui. Se tem essa dualidade, é um perigo, né? Então, esse ambiente da pessoa ter a tranquilidade. Porque eu me sinto burlando o processo. Eu já sei que eu estou fazendo um negócio e tal. Eu sei, eu estou capacitado. E se eu posso burlar aqui, eu posso burlar. Entende? Eu começo a ficar... Daqui a pouco o cara começa a vivenciar essa isso é experiência. E a má notícia é que isso é sedutor. Porque são pequenas recompensas. Exatamente. Ou ele ganhou... enganei. Ou ele ganhou 5 minutos. Sim. Ou ele deixou de fazer uma tarefa que era chata. Ou ele, eu precisava subir uma escada para fazer não sei o que lá, eu consegui fazer sem fazer isso. Ou o que você falou, o simples prêmio de falar eu sou esperto. Eu sou esperto. Cá para nós, onde nós vivemos aqui, é um problema, né? Ou eu sou, né? O cara não ganhou... Ele não ganhou nem 5 minutos. Passei os caras tudo ali na faixa, tava todo mundo parado, eu fui pela direita, passei. Esse é um espírito muito presente no Brasil, né? No Brasil e em outros países parecidos com o Brasil, né? Essa coisa da vantagem. Então, a gente fala assim, os filósofos, né, de comportamento e cultura, por que o funcionário, o trabalhador quebra regras, né? E isso você escuta aqui fora, eles falam os small rewards, né? Os pequenos prêmios que o cara tem, ou é 5 minutos, ou ele... Mas tem um que é perverso, o cara simplesmente só se achou mais esperto. Quer dizer, ele não ganhou nada, não ganhou 5 minutos, não deixou de subir a escada, mas ele tem aquele gostinho de falar, viu como eu sou mais esperto que os outros? Eu não sou trouxa.
E isso realmente é um traço difícil, né? De trabalhar. A gente não pode ignorar também, achar que não vai existir em várias camadas. Você pode ver esse negocinho do esperto e até com um executivo lá. Sim, Pô, sim. mas eu tinha que fazer esse protocolo de 3 horas aqui. Não, eu consegui fazer em meia hora. Eu não faço essa rotina aqui porque isso aí pode ser realmente um problema e tem que ser observado pela supervisão. Então, só para entender, assim, você agora está entrando numa empresa nova que o grupo que vocês compraram lá. Daí você é uma cultura completamente diferente e tal. Você vai de cima para baixo, é isso? Ou vai direto no chefe do bar aí Não, é sempre... Você vai de cima para baixo. Eu acho que... Conquista os CEO, os diretores, depois vai para gerente. Isso é engraçado. Depois chega no trabalhador, é isso? E esse é engraçado porque em 24 me chamaram, que eu estou fazendo exatamente agora, a integrar uma empresa que foi adquirida. São 16 plantas no mundo, empresa que já tinha aí seus 50 anos de idade, com um pouquinho já de cultura, né? E cultura é aquela coisa, né? Tudo que você não consegue definir, você fala que é cultura. Sim, é cultura. É cultura. Se fica muito difícil, você põe nesse caixotão, né? Claro que existe como definir cultura, eu sou o que mais acredita nisso, mas às vezes, por preguiça, o pessoal fala, não, mas esse é um tema cultural. Não, peraí, cara, vamos conversar, né? Parece que você põe numa área intocável, né? Mas sim, tem que começar com o pessoal do alto, porque se ali não funcionar, não adianta. Mesmo que você tenha sucesso com a turma lá que executa, no médio prazo, não é longo prazo, o que impera é a direção, é o bumbo que está tocando o pessoal de cima. Né? Por mais que seja flexível, ou país que você falou, a cultura de tal lugar e tudo, no fim das contas, vai muito a tocar... O que é importante para o meu chefe, automaticamente é importante para mim. Acho que isso para 90% das pessoas. Né? Meu chefe gosta de pontualidade, isso já é importante para mim. Pode ser que eu tenha uns 10% que eu sou opositor, sou rebelde, sou o que seja, mas a grande maioria se alinha. Não, peraí, o meu chefe preza a exatidão na informação. Então isso para mim é muito importante. Meu chefe preza ética, integridade. Nossa, aqui para mim, né? Então, assim, começa de cima, agora não pode demorar muito para também fazer um trabalho com os demais. Porque eu já tive esse tipo de percepção de fazer tanto trabalho com o alto executivo e falar, e eles vão ser super exitosos em baixar essa informação sem ruído, sem distorção. Então você faz um negócio, é isso aqui estão seus talking points, aqui estão suas... você faz o cascateamento. Beleza, e é isso mesmo, tem que ser por eles. Mas tem que fazer umas verificações para ver se não está perdendo nada nesse caminho. Então, tem que ter um trabalho com o pessoal do meio, esse com certeza, e também com o pessoal lá de baixo. Quase simultâneo. Tem que ter uma defasagem, porque primeiro você tem que combinar aqui em cima, acertar bem, mas não pode demorar 2 anos para fazer um trabalho focado com esse pessoal dos outros pontos hierárquicos. Tem que ser com todo mundo. E te conto uma coisa, a parte mais legal é quando você está com a turma que executa. Porque aí você escuta realmente o que eles pensam. Quando chega lá embaixo, você está falando. Sim. Se você faz uma dinâmica com essa turma... esse cara que vai te dizer se o chefe, né, ou se o dono do boteco ali, ele está facilitando ou não. Ali é o termômetro final. Ali que você está vendo. E ali é o termômetro final. Ali que cai a máscara do meu certificado bonito na parede. Isso, é ali que cai a máscara. É nessa hora que você fala... Tantas horas sem acidente, mas... Será que esse negócio é de plástico ou é de verdade? Entendi. Né? Então, é robusto mesmo. Eu tenho o hábito de conversar com eu não perdi esse hábito, que é uma das coisas que eu sempre mais gostei de fazer. Cada vez eu faço menos, mas não perdi esse hábito, que é gastar um pouco de tempo falando da vida com essa turma. Sem uma agenda específica. Falando da vida, não falando de segurança. Senta lá no café com essa turma, fala do Flamengo, do que você quiser, para você entender mais ou menos onde eles estão, em que órbita esse pessoal está. E vira e mexe você se surpreende, às vezes positivamente e às vezes negativamente.
né? Você fala, caramba, mas nós estamos há 2 anos falando de tal campanha, não chegou nada aqui. É nessa hora que é a hora da verdade, né? Não adianta, porque as informações, às vezes, não querem te contar histórias tristes, estão falando, não, cara, tudo tá implementado. Tá bom, vamos olhar, né? Então, assim, um profissional dessa área de segurança, se eu pudesse dar um conselho, pega um tempo da tua semana para você passar um pouquinho com esse pessoal, mas não para treiná-los. Vai lá. Conversar. Vocês vão hoje vocês vão fazer a partida da máquina? Posso ficar com vocês? Só fica ali, só observa, vê o que está acontecendo. Obviamente, se acontecer alguma coisa que não é tolerável, atue, claro, né? Claro. Qualquer um tem que fazer isso. Lembra que a gente falou do direito? Todo mundo tem que fazer isso. Sim. Mas você começa a aprender primeiro... Buscando não interferir muito e tentar entender onde eles estão. E ouvir. Ouvir demais. E olhar, né? Ouvir muito. Porque o esperado, quando você vai num lugar desse, o esperado é que eles vão ter uma palestra tua, né? Então eles acham assim, o que esse cara vai falar? Não, cara, vai tocando, só tô aqui. Vim aqui para aprender. Isso aí vale muito a pena para formar um profissional. Primeiro, por 2 motivos. Ele vai saber quem que é a pessoa, o material humano que tem ali no final, sem filtro, ele tem um acesso direto. E segundo... A presença dele não dá uma certa... Pode ser que no começo, mas aí vai ter o talento dessa pessoa de ficar ali, eles entenderem que ele está ali, porque ele não está lá para fiscalizar. Eu falo, também tem um crachá, cara, eu também sou que nem vocês aqui, eu estou hoje aqui com você, eu quero ver o que está acontecendo. Não que ele está ali para espiar, isso aí tem que ser trabalhado, né? Claro que no começo pode ser que tenha. Cara, ele aprende 2 coisas. Ele aprende quem que é o material humano que tem ali, onde está esse pessoal, em que órbita eles vivem, e ele entende um pouco mais da teoria que ele achava que ele entendia de o que se faz na empresa. Ele fala, não, então essa empresa produz embalagens plásticas? Agora eu sei um pouco mais, porque eu só tinha visto PowerPoint, eu tinha visto um diretor industrial falar em... Agora eu estou vendo o que esses caras fazem de verdade. Cara, vamos voltar para o básico. Para você prevenir, lembra que eu falei que você tem que pensar em todo o leque de riscos que tem? Nada melhor do que passar umas horas e uns dias, entender finalmente e falar, rapaz, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu pensava. Aqueles 2 programinhas, 3 que a gente botou prioridade, não está ajudando em nada. Não é por aí que o negócio O principal problema aqui é outro. E você só soube isso porque você passou tempo ali. Olhar e de repente essa geração mais nova às vezes é muito ansiosa, muito rápida. Você fala, passe uma manhã andando com eles, isso é um martírio. O cara quer ficar no mouse do computador, ele quer fazer Power BI, não sei o quê. Então, assim, a pessoal mais novo que a gente acaba trazendo para a empresa, eu faço um esforço pessoal de entender que gostinho que essa pessoa tem um pouco de gastar a bota, que a gente fala, né? Para entender o que está acontecendo lá. Sair do escritório. Se você perguntar, tem esse pessoal ainda? Eu te digo que está em extinção, mas ainda tem. Tem. É tipo pau-brasil. Se você andar aqui pela Mata Atlântica, você acha pau-brasil. Mas não é toda hora que você bate em um, né? Mas a boa notícia é que tem. Tem que saber achar e estimular. E tem como desenvolver isso ou é uma coisa que o cara não tem... eu não sei se tem como desenvolver. Esse interesse, né? Porque na verdade é um interesse pela vida, né? É uma curiosidade do processo e, claro, uma observação... E ouvir, olhar e não, claro, interferir um minuto. Eu acho que tem como desenvolver, Alexandre. Tem como desenvolver ou tem como estimular. Estimular para melhorar, né? Agora, se... Lembra que a gente falou qual que é o prazer do evitar, né? Se um camarada está começando nessa área, se em pouco tempo ele não perceber que o papel dele é de instrumento para que não tenha eventos indesejáveis, o cara não está entendendo nada. É melhor ele ir para outra área, né? Então, assim, desde cedo, acho que tem que ter aquele aquela coisa e falar assim, poxa, peraí, mas a minha função aqui é ajudar, porque é muita prepotência falar garantir, né? Ele não, é ajudar com que essa galera toda vá embora para casa bem hoje. Legal. Se ele não tiver isso minimamente, eu acho que ele está na profissão errada. Vai ser um saco de profissão. E isso, assim, a estatística não mente. Eu conheço pessoas que até se formaram
na área de engenharia de segurança. Que Bom, nunca vão trabalhar. eu dei aula na engenharia de segurança de 92 até 2020. É um tempo razoável. Acho que metade das classes que passaram comigo eu acabava vendo algumas vezes na empresa, em algum lugar, o cara, não, eu tô na qualidade agora. Então, não estava né? Então, tem que ter essa faísca. Mas a outra metade que você falou, mas o bicho é de escritório ou é de andar? Acho que isso aí pode ser trabalhado. Se ele botar na agenda, pelo menos, isso, né? Talvez essa é uma dica muito interessante. Né? E outra... Programar, porque a gente acaba absorvendo as atividades e isso não vira prioridade. Lembra da disciplina, né? É, a disciplina. Ele vai falar assim, seguinte, eu vou dar uma volta ali, eu vou passar tempo com o pessoal, vai ter uma partida de uma parte nova da planta, eu não quero perder isso. Ah, não, mas eu tenho que assistir uma reunião no Teams. Não, agora eu vou fazer isso. Então, isso aí também tudo depende de foco. E eu acho que quem pega esse gostinho e vê o valor de... Quer um dado prático? O dia de trabalho passa muito mais rápido. Tá? Então, se você dá uma volta na planta, fala com o pessoal, participa de uma iniciativa que eles estão fazendo, cara, quando você olha, já está na hora do almoço. Se você está no Power BI, são 9 da manhã ainda. Né? Essa é a dica que eu dou. O tempo é mais lento na frente do computador. Eu vou te dizer, eu tava ontem, eu voltei ontem à tarde. Ontem à tarde eu voltei da fábrica. Eu estava aqui perto de Campinas, numa fábrica nossa. Quando eu bati o olho no relógio, era 3 da tarde. Diversão, divertido. Você fala, sabe o que? Você fala, nossa, essa festa tá tão boa. O quê? Já são 1 da manhã? Por quê? Porque tá bom. Que pena, né? Que vai terminar. Que pena que vai terminar. Agora, você tá entediado no Excel ali, cara, não dá nem 9:30 da manhã ainda, não chegou. Então, assim, eu acho que... Por que eu tô dando esses exemplos? Eu acho que a pessoa que pega essa faísca... Tem um prazer, né? O mundo real, real, a segurança real, que é olhar o que está acontecendo, entender. E quanto mais... Mas tem que ter a postura, né? A postura é fundamental. A postura nesse local lá. Ele não vai ser o cara com a prancheta e ficando anotando. Não, a postura... É isso que você falou. É muito importante esse chão de fábrica, de gastar bota, né? Mas gastar bota com resultado. Visando essa... Com resultado, não essa aproximação, digamos, é uma estratégia de eu acho que quase de treinamento, né? Que fazer com que os caras sintam que a segurança não é um problema, acho que você os caras legais que estão ali. Você resumiu bem. Você tá lá não só para ser o benefício, porque o meu dia vai passar rápido, ou porque, nossa, eu vou ver uma coisa diferente de computador. Você tá lá para basicamente 2 coisas, para aprender cada vez mais e para ensinar cada vez mais. É simultâneo, né? Eu não gosto dessas palavras, mas você é um mentor. Claro. Se o camarada da área de segurança... O profissional de segurança é um consultor dentro da área, né? Se ele não se achar um mentor, sinto dizer, melhor mudar de área. Tem que ser um mentor. Ajudar, entrar na sintonia daquele pessoal. Será que eu consigo levar esses caras a pensar mais ou menos o que eu estou vendo aqui? E você percebe que, então, cara, tá vendo aquele negócio? E vai provocando. São exercícios, cada um vai ter seu estilo. Né? Tá vendo aquele negócio? O que você acha que a gente podia fazer aquela coisa? O que pode acontecer? Na verdade, se pudesse ter uma receitinha de bolo, você está com um camarada na área de trabalho. E eu já fiz isso em vários lugares, né? Em vários idiomas, etc. Você tá com o cara... Você não entende nada, cara. Um processo novo, me explica você não aí. entende nada. Você fala, o que faz ali? Não, porque ali chega ali, a gente liga, depois vai filtrar. Legal. O que pode acontecer ali? Vamos falar de segurança. Ele sabe agora. Vamos falar de segurança. E você pode falar que está falando de segurança. Claro, não precisa disfarçar que você está querendo saber de produção. Sim. Não, nós vamos falar um pouco de segurança. Tá bom, essa primeira etapa ali, cara, eu não sei nada. Por favor, eu quero emprestar seu conhecimento. O que pode dar de errado ali? O que pode acontecer? Não, ali pode esquentar, rapaz. Se passar de 90 graus. É mesmo? E a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Mas por quê? E deixa o cara. Lembra que você falou ouvir? Ele vai te dar o... E, cara, a maioria das pessoas gostam de ser ouvidas. Ele está sendo ouvido. E outra, parece uma bobagem. Isso eu aprendi e estou super convencido. É muito difícil uma pessoa, pode ser um diretor, pode ser o auxiliar de expedição. É difícil uma pessoa que não gosta de explicar o que ele faz. É difícil. Tem 5%, mas aí 5% é melhor, né? Mas a grande maioria
Fala, pô, me fala um pouquinho aí, o que é isso aí que você está fazendo? Né? A grande maioria gosta. Tem uns que gostam até demais, que até para de prestar atenção, mas a grande maioria se sente prestigiada porque você se interessou. Né? Fala, então, bom, legal, entendi. Então o teu ponto aqui é fazer isso, né? Quais são o que você acha que é perigoso aqui? E às vezes você vê que o cara é muito assim, valentão, fala, não, mas peraí, cara, mas isso aqui você falou não é perigoso? Não, não é. Não, mas não pode acontecer isso também? Aí você também vai... Tenta conduzir. E às vezes você você já sobe um degrau. Você sobe, né? Você fala, puxa, acho que eu saí dessa conversa aqui, acho que aquela parte que ele achava que não era nada, acho que eu consegui pelo menos fazê-lo começar a pensar. Também é ilusão achar que você em 5 minutos... Vai mudar a vida do cara, né? Tá. Por isso tem que ser em doses. Claro. Né? Mas assim, para o seu ponto inicial, a intervenção, quando está andando ali, conversando com as pessoas, é aprender, escutar e fazê-los pensar. Aí entra um pouco da influência, mentor, consultor, chama como quiser, né? Fazê-los pensar, né? E eles têm que chegar na conclusão. Não adianta você, depois de falar, então, isso aqui é um espaço confinado, é perigoso, né? Não, a pessoa tem que pensar nisso aí, né? Você apenas foi conduzindo, ou você foi destacando, ou quando a pessoa fala, não, porque se passar de 90 graus, você pode até falar, nossa, mas isso é perigoso, né? Quer dizer, então, numa conversa construtiva, é muito difícil não dar certo. É muito difícil na semana que você volta lá, o cara não te chamar para um café. Porque vocês tiveram uma conversa que interessou aos dois, né? Você não ficou só cobrando falando não, coisas, você não ficou falando tá tudo errado, você se interessou e tentou pôr um grau a mais de consciência e tudo. Então, assim, se as coisas funcionam desse jeito, né, que acho que nem sempre funcionam, é uma das melhores profissões do mundo. Você fala, cara, cada dia tem uma pescaria diferente, eu não sei o que vai vir, né? Então deixa eu sair com a minha varinha, vamos ver o que vai vir. Isso é uma coisa bacana. E isso é que o tempo vai a mil, como se falou, né? É um prazer fazer isso, porque é uma coisa extremamente enriquecedora. O relógio do mundo real é muito mais rápido e imperceptível do que o PowerPoint, o escritório. a planilha de Excel. O escritório. O escritório é um negócio que devia ter adicional para quem trabalha em escritório. Falando em relógio, nossa, a hora está terminando. Que bate-papo gostoso, Anísio. Muito bom. Anísio, um recado final ali para aquela câmara, para esse profissional. Você já deu muita dica aí, mas só para, se quiser... Por favor. Cara, obrigado. Acho que eu fui dando muitas dicas ao longo, né? Se quem nos vê são profissionais da área de segurança, o primeiro recado é agradecer, né? Por vocês existirem, que a gente consegue um mundo mais seguro. Talvez não ideal ainda, mas acho que essa é a parte boa, tem muito o que explorar. Aprender sempre, pensar sempre em riscos, consequências e o que prevenir na frente de se estar atrás de uma norma ou não. Eu sei que você vai dizer, não, mas a minha empresa, vocês não sabem, minha empresa não é igual à sua, na minha empresa se eu não mostrar uma lei a coisa não acontece. Beleza, mas junto com isso tenta explicar o porquê da lei. Tá? É o 17.5? Fala um pouco mais, não para aí. Eu acho que isso é uma coisa, isso te obriga a entender mais, tá? Porque também tem dá trabalho também, né? Dá trabalho, acidente zero dá trabalho. Dá trabalho, mas é muito bom, você fecha um ano, né? Fala, puxa vida, fechamos um ano, não tivemos uma família que a gente teve que fazer uma ligação telefônica, né? Que coisa boa, né? Não tivemos que fazer isso, né? Comemorar o não, né? Comemorar o não é uma maravilha, né? É mais ou menos a alegria do goleiro, né? Comemorar que não tomou gol, né? O goleiro por isso que tem um goleiro e 10 jogadores, quer dizer, é um perfil diferente, né? Então, se eu pudesse dar algumas dicas, aprender sempre. Hoje em dia nós temos internet, que também pode ter muito ruído nas internets, mas dá para aprender muito, passar tempo nas áreas, entender as pessoas, sem perder postura, né? Sem ser ali também
neutro, né? Tem coisa ali que não dá para aturar, já levanta a mão e tudo. Sim. Sempre pelo lado do convencimento, da parceria, né? Porque vai ter o dia seguinte. É muito legal você chegar, parar tudo, fazer uma coisa, usar a carteirada. Você também prevenir um acidente. Só que tem o dia seguinte, né? Então, se conseguirmos fazer isso de uma forma... Se ficar claro para o trabalhador e para a chefia que você for lá interferir no processo em benefício deles, né? Aí eles vão estar a favor. Agora, se o cara for lá por causa que a norma, não sei o quê, você sabe que eles não entendem isso. Nos últimos anos eu tenho falado com o pessoal em conversas bem informais, de vários níveis, tá? Já falei até com o pessoal mais sênior, assim, mas muito com o pessoal mais da execução do dia a dia. Pensa um pouco mais macro, o que você vai levar dessa empresa para você no futuro, né? Pensa bem, pensa rapidinho. Suponha que você tenha sucesso, suponha que você não é da geração nova que vai ter 315 empregos, você vai ter só esse. No dia que você sair, o que você vai levar daqui? Teu cargo não existe mais. As 3 obras que você inaugurou já estão no passado. Os bônus que você teve foram em 2024, 2023, 2022, já tomou tudo, já gastou na bandeira do Corinthians e tudo mais. Pensa um pouquinho, o que você leva? Eu levo que eu fui chefe da divisão, ou eu levo que eu fui operador do ano. Meu orgulho. Cara, isso em 6 meses ninguém lá mais vai lembrar. Em 1 ano, talvez você já não lembre mais, né? A tua integridade, tua saúde é a única coisa, pensa bem, é a única coisa que a empresa botou um esforço e é teu e ninguém tira. Porque até aquele recorde de produção que você é super orgulhoso, beleza, você até pegou um pedacinho para você do seu PLR, do seu não sei o quê, mas, cara, não se iluda. Aquilo Sua lá, saúde. O que a empresa te investiu de conhecimento, até de regra que você não gostou na tua vida, o benefício foi 100%. Aí aquele momento do egoísta. É aquilo que a empresa... Imagina assim, uma ginástica laboral, aqueles 5 minutos. Aquilo é seu e ninguém tira. Aquilo é só para você. Você chegar depois de 1 ano sem um machucado, aquilo ninguém tira de você. Então, eu não sei se é claro essa mensagem, mas eu sempre tento pôr em perspectiva o que você achava que era seu e o que é seu de verdade. Se você fizer essa conta, cara, vai sobrar um pouquinho do plano de pensão, um pouquinho de todos os amigos que você fez, conhecimentos, as lembranças das grandes coisas, me mandaram para tal lugar. Mas se você olhar na prática, o que vai mesmo, é que, cara, eu tô com a coluna bem, saúde, tá? Cabeça, putz, aprendi tanto na empresa. Essas são as coisas que você leva. Então, uma conversa que eu sempre tenho com a turma, fala, para um minuto e pensa, tudo que a empresa te pede, o que você tem um benefício para você? Poucas coisas sobram nisso e uma delas é a sua segurança e saúde. E parece óbvio, gente trabalha com isso, basicamente. E parece óbvio, mas as pessoas não percebem. Que loucura. As pessoas não percebem. Infelizmente, percebem quando tem uma mutilação. Sim. Aí percebe, né? Então você fala, não, me aposentei em 84, mas né, o cara tem Aí ele lembra. Mas assim, a pessoa lembrar que passou por tudo isso, o que ela levou foi uma saúde, saiu super bem, né? E até para poder ter as boas memórias de tudo que fez no passado. Claro. Então, assim, eu uso essas conversas com os mais reativos. O pessoal que fala, às vezes eu sento, tomo um cafezinho, eu falo, cara, tá gastando tempo? Tá. O que você gastou tempo essa semana que é pro seu bem ou pro bem da empresa? E eu não tô querendo colocar empregado contra empresa? Sim. Não é essa a conversa. A conversa é, vamos ser racional. Você faz um monte de coisa, o benefício está para quem? Então, a segurança é só para você. Vamos ser egoístas nessa hora e não vamos negociar. Não vamos abrir mão e falar, não, mas dessa vez dá para eu ser um pouco... Eu vou ser o herói aqui. Abrir mão da segurança para... Eu vou fazer isso porque precisa. Né? Essa é a minha... Que legal. Muito bom, esse recado final aí é perfeito, porque ele dá a dimensão do que a gente está fazendo, né? E a gente às vezes não se dá conta. E é o mais importante de tudo, que é dar para o trabalhador uma jornada numa empresa, várias empresas, sem que ele fique
doente, que ele morra, ou que ele... Esse, né? esse é o sucesso. O sucesso se mede... E a gente não para pensar isso. Né? O sucesso... Eu tenho claro para mim já há alguns anos. O sucesso do meu trabalho, e isso eu percebi ao longo da minha carreira, você faz a festa daquele operador que está saindo com 35 anos, tem um bolinho especial para ele no refeitório, você vê que o cara tá inteirão. Esse é o sucesso. Todo o resto, cara, o resto é papelada, pode ser até prêmio, recorde, mas assim, o sucesso e... Ah, não, o meu sucesso é que eu consegui OSAS, ISO, não sei o que. Cara, pensa no tiozinho lá de 35 anos de casa. Esse é o sucesso. Esse é o gol de Esse é o indicador. Esse é o indicador final. Que legal. Né? E como você sabe que para esse indicador final funcionar tem que ter muito trabalho, então aí tem que botar sorte, pé na tábua. Não é sorte. Não é sorte. Não é sorte. Anis, obrigado. Foi um prazer. Muito te ouvir. Igualmente. E a gente está encerrando o Proteção Tendências, que ouviu o meu amigo Anis Saliva. Uma fera, né? Vocês ouviram. Boas dicas, boas recomendações. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.